Olá, tudo bem, gente? Como estão vocês aí? Tranquilo? Mais uma semana se iniciando aí de quarentena, né? E hoje vamos continuar nossa matéria de Direito Administrativo 1 sobre agentes públicos. Falamos um pouquinho na aula passada em relação às espécies de agente público, né? Temos os agentes políticos, temos os servidores públicos, os militares e os particulares em colaboração com o poder público. Hoje, vamos ver, não é uma espécie, mas pode se enquadrar como uma espécie também, mas não é tida pela doutrina como uma espécie específica, mas sim que integra ali um dos corpos daquelas espécies já vista na aula passada, que são os servidores comissionados, né? Os cargos de confiança. A gente fala sempre, quando a gente fala em cargos em comissão, os ocupantes de cargos em comissão, a gente vem nessa história, nessa questão que tradicionalmente é conhecida como cargos de confiança. Ou seja, os cargos que são nomeados sem o concurso público, tranquilo, e da mesma forma também são exonerados sem a necessidade de um processo administrativo disciplinar prévio, porque é chamado de exoneração ad nutum, a qualquer tempo, tranquilo? E esses cargos só podem desempenhar atribuições de direção, chefia e assessoramento. Qualquer outra atribuição de função a comissionado que não envolva direção, chefia e assessoramento deve ser considerada inconstitucional, tranquilo? O que é aplicável aí ao servidor comissionado, ao ocupante de cargo em comissão? Geralmente, algumas normas parcialmente vêm do Estatuto do Servidor Público. No caso da União, da Lei 8.1/12/90, é lá que vai ter bastante regras, né, em relação aos cargos em comissão, tranquilo? Mas depende, lógico, de cada município. Mas geralmente ele tem um sistema, uma natureza meio dúplice, né? Porque ao mesmo tempo que ele se submete ao Estatuto do Servidor Público, ele não é efetivo, muito menos estável no cargo. E além disso, a maior parte dos cargos em comissão, eles recolhem a presidência para o próprio INSS. Tranquilo? Gente, exemplos claros de cargo em comissão é assessor parlamentar, assessor de deputado, assessor de vereador, assessor de senador, assessor de deputado estadual. Então, assessoria parlamentar como um todo são cargos de confiança, né? São cargos comissionados, beleza? E também tem alguns municípios, aquelas subprefeituras, né? Municípios grandes, eles têm a figura do subprefeito. Além disso, secretários de governo, eles também exercem um cargo em comissão, não é verdade? E outros mais, assessor de presidência de autarquia, assessor de presidência de economia mista. Então são cargos de assessoramento, cargos de chefia ou cargos de direção. Não sendo essas atribuições, aí teremos uma inconstitucionalidade, tranquilo? Nós não podemos confundir cargos em comissão, tá? Cargos de confiança, comissionado, com função de confiança, tá bom? Ou aquela função gratificada, né? Que a gente fala também. Por quê? As funções de confiança se relacionam também em relação à direção, chefia ou assessoramento, mas só podem ser exercidas por servidores de carreira. Ou seja, para que alguém venha a exercer uma função de confiança, deve pertencer aos quadros de pessoal da administração. Exemplo, a função de chefia de determinado setor de uma prefeitura só pode ser exercida por um servidor concursado. Vamos dizer que na prefeitura de Cornélio nós temos aí a Secretaria Municipal de Recursos Humanos. E dentro da secretaria, pela desconcentração, né, nós temos ali alguns setores, vamos dizer, setor de pagamento, né, e vai ter o chefe do setor. Esse chefe é um servidor concursado que vai exercer uma função gratificada ou vai receber uma gratificação em razão da função, um plus, né, no seu salário, no seu vencimento,
por estar exercendo atribuições um pouquinho além daquilo que é a sua atribuição típica, né? Porque ele vai exercer uma chefia, ele vai ter um plus, então, uma função gratificada, uma função de confiança, tranquilo? E é importante destacar que o STF, ele firmou o entendimento de que é proibida a nomeação em todos os poderes, tá? Da União, dos Estados, do DF, dos municípios. Então é vedada a nomeação para cargo ou função de confiança, tá? Ou função gratificada de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive relacionados à autoridade nomeante ou a servidor da mesma pessoa jurídica, ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento. Também é vedado a questão do nepotismo transverso ou aquele cruzado, quando eu faço uma troca ali com outra pessoa, né? Eu falo, ó, eu vou nomear o seu filho comigo aqui e você nomeia meu filho com você aí, para não dar essa relação de chefe subordinado, né? Ou de autoridade nomeante e servidor nomeado, aí faz esse cruzado. Isso também é vedado pela súmula vinculante aí 13 do STF, tranquilo? Entretanto, a doutrina vem entendendo e também a jurisprudência que a proibição que trata essa súmula não vai alcançar quem? Os servidores titulares de cargos de provimento efetivo ou vitalício, tá certo? O alvo, nesse caso da súmula, foi evitar que pessoas que não têm vínculo com a administração venham a ocupar cargo de comissão, né, ou função aí de confiança, sendo parente ou por ser parente da autoridade nomeante que está nomeando. Beleza? Agora, isso é uma questão ainda que a discussão dá para se discutir, mas a doutrina defende, né, que nesse caso, se a pessoa já é concursada, já tenha sido aprovada em concurso público, que ela já integra aquele quadro daquela administração pública, não poderia se impedir que ela crescesse, que ela assumisse um cargo, uma função gratificada, em razão até mesmo da impessoalidade, porque ela não poderia sofrer discriminação, né, relativamente aos seus colegas com a mesma situação jurídica. Mas, neste caso, o que vem entendendo a doutrina e a jurisprudência é que quando a pessoa é concursada, a vedação recai no quê? Na impossibilidade de um nomeado para o cargo em comissão ficar diretamente subordinado ao parente responsável pela nomeação. Então você é um servidor público efetivo, estável, passou no concurso público e o seu pai ele é diretor de um setor na prefeitura e ele quer te colocar como chefe, né, de um setor que ele dirige. Neste caso, não vai poder, em razão da súmula, porque você vai estar subordinado ali perante o responsável, né, ao seu pai, que foi o responsável pela nomeação. Aí a súmula 13 teria também incidência. Mas caso contrário, se eu fosse ser nomeado lá no setor da saúde e meu pai é do setor de educação, não haveria problema, porque eu sou concursado, eu tenho que ter os mesmos direitos que os demais integrantes daquela carreira, daquele quadro. Beleza? Então, no próximo vídeo vamos ver mais um pouquinho em relação a cargo, função e emprego público e também iniciar um pouquinho o estudo aí sobre concurso público, beleza? Até o próximo vídeo então.